Buenas noches, hermanos. El día de hoy continuamos con nuestra semana bíblica. Tenemos como invitado al hermano Alexandre Cavalcanti. Unas indicaciones antes de cederle la palabra al padre Carlos sobre el sistema de preguntas. Ustedes saben que sus dudas o comentarios las pueden dejar en la casilla de comentarios del Facebook, que al finalizar el tema les absolveremos. Dicho esto, les cedo la palabra, padre Carlos. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, hermano Alexandre. Buenas noches, hermanos que se están conectando a través de nuestro Facebook. Estamos en la semana bíblica. Hoy tenemos también otro ponente de lujo, el hermano Alexandre. Antes de presentarle, vamos a hacer la oración que todos los días estamos haciendo. Les invito a hacer la oración. Oración a María, mujer de la escucha de la palabra. Santísima Virgen María, tú que eres la humilde esclava del Señor, acudimos a ti para que con tus manos maternales abras nuestros corazones, de modo que la palabra de Dios transforme todo nuestro ser. Guíanos, Madre del Salvador, para que estos días sean para nosotros ocasión de familiarizarnos más con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Sostén, Madre del Verbo encarnado, todos nuestros esfuerzos, para que cada día colaboremos con la acción del Espíritu Santo, y así plasmemos siempre el Evangelio de Jesús en cada uno de nuestros actos, para la mayor gloria de nuestro Padre Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, voy a presentar al hermano Alexandre. Voy a hacer una síntesis de su currículum, que es bastante largo. Él es heraldo del Evangelio, es vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Derecho Pontificio Heraldos del Evangelio, es bachiller en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, licenciado en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, es doctor en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, es profesor de Mariología, Sacramentología y Teología Dogmática. Además de sus labores pastorales, es un destacado profesor. Lo digo porque lo conozco y creo que hablo con conocimiento de causa. Ha sido un excelente alumno, sacaba las mejores notas y es un excelente profesor. Y además ha escrito un libro muy bonito, que es María en el sacrificio de Cristo, un libro que yo recomiendo, muy bonito, ciertamente es teológico, pero también asequible porque nos presenta con claridad la presencia de la Virgen en el sacrificio de Cristo. Para mí es motivo de mucha alegría tener al hermano Alexandre aquí con nosotros. Es un gran mariólogo y él nos va a compartir este tema que para nosotros siempre tiene que estar presente. Es María nuestra Madre, y por lo tanto hay que conocer a la Virgen, y el tema va a ser María en la Biblia. Hermano Alexandre, muchas gracias por estar aquí con nosotros virtualmente. De corazón, gracias por aceptar la invitación que te hice, y ya te dejo para que nos ilustres con tu exposición. Muy buenas noches, Padre. Muy buenas noches a todos que nos están acompañando a través de la página de Facebook del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Para mí es una alegría muy grande esta invitación del Padre Carlos. Como él me ha dicho, ha sido mi profesor, y así como él hizo algunos elogios, digamos, al alumno, yo hago algunos elogios al profesor, porque lo consideré el mejor profesor desde que estudié en la Facultad de Teología, y he aprendido mucho también con el Padre Carlos, me ha apoyado en muchas cosas. Bien, ahora nos proponemos, dentro de esta
semana da Bíblia a um tema bastante interessante. Vamos falar sobre Maria em la Bíblia. Portanto, vamos entrar em um tema que diz respeito exatamente a nossa semana da Bíblia e o tema da Mariologia. Maria em la Bíblia, Maria em las Sagradas Escrituras. Pero antes de falar diretamente sobre isso, aqui está meu nome, Alexandre de Holanda Cavalcante, para os que todavía não conhecem. Vamos cerrar um pouquinho a porta e apresentar a vocês um pouco quem são os heraldos do Evangelho. Muitas vezes se perguntam quem são os heraldos do Evangelho. Somos uma associação de direito pontifício que existe em muitos países do mundo. Os heraldos do Evangelho estamos aqui em Peru, em Surco, muito cerca do santuário, e fazendo um trabalho de evangelização, de apoio à igreja, e levamos o mensagem do Evangelho a muitas pessoas. E por isso vamos iniciar esse tema, que é um tema muito importante, sobre Maria em las Sagradas Escrituras, Maria em la Bíblia. Muitas vezes nos questionamos sobre o tema de Maria em las Sagradas Escrituras, mas é um tema que é de grande importância para nós católicos, porque sabemos que a palavra de Deus está em las Sagradas Escrituras. E a palavra de Deus nos indica o que fundamenta nossa fé. Nossa fé está fundamentada em la palavra de Deus, sobretudo, depois vamos ver durante a exposição alguns pontos mais interessantes. Mas vamos abrir um pouquinho essa porta e vamos recordar que quando nosso Senhor Jesus Cristo estava rezando, aí no deserto, estava ayunando, fazendo sua oração e sua ayuno no deserto, se lhe apareceu o demônio para tentar nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se acordam desse hecho? O demônio dizia: se eres hijo de Deus, tírate de aqui abaixo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, não aceitou. E vendo que Cristo não o seguia, o demônio sacou a Bíblia. Sim, o demônio citou a Bíblia. O próprio demônio veio com a Bíblia na mão e disse a nosso Senhor Jesus Cristo: porque está escrito, a tus ángeles te encomendará, para que não tropece em pedra alguma. Mire que o demônio é astuto, utilizou a própria Bíblia para questionar e para tentar nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, tomando a própria Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo vai responder ao demônio, vai dar sua resposta ao demônio, e nesse momento com a própria Bíblia, argumentando com a própria Bíblia. E é interessante, porque nosso Senhor Jesus Cristo vai responder ao próprio demônio. Aparta-te, Satanás, porque está escrito: solo adorarás ao Senhor a tu Deus, solo a Ele adorarás. E com isso o demônio já não pudo mais tentar a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que não é novo esta ideia de tergiversar, de utilizar as Sagradas Escrituras para argumentar contra nosso Senhor Jesus Cristo, para tentar negar as verdades da fé. Essa é uma coisa antiga. O próprio demônio é o primeiro a utilizar as palavras da Bíblia para poder tentar tergiversar e discutir com nosso Senhor Jesus Cristo. Pero uma pessoa, um católico verdadeiro, que conhece e que ama a palavra de Deus, vai seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai actuar como Jesus. Que hace Jesus? Jesus toma a própria Bíblia e mostra onde está a verdade. Essa é a verdade revelada por Deus, é a verdade revelada por nosso Criador. Em nossos dias, passa com vocês também, passa comigo, passa com cada um de vocês. Muitas vezes, há pessoas que tomam as Escrituras nas mãos, tomam a Bíblia nas mãos, para dizer que a palavra de Deus desvaloriza a presença de Maria. Há pessoas em nossos dias que afirmam que a Bíblia habla pouco de Maria, e que alguns textos da Bíblia, incluso, despreciam a Maria. Então, falam, e alguns católicos, que muitas vezes não conhecem bem a Bíblia, se quedam inseguros. E por isso é importante que conozcamos o que diz a Bíblia, o que nos ensina a Bíblia. Porque vamos encontrar que nas Sagradas Escrituras estão exatamente todo o que necessitamos aprender da Virgem Maria. Quando temos um conhecimento seguro, um conhecimento firme das Sagradas Escrituras, isso nos demonstra
que todo aquilo que nós necessitamos conhecer sobre a amar de Deus já está revelado na Bíblia. Então, vamos guardar esta ideia, que essa é uma ideia importante. Todo o que Deus necessita revelar a los homens sobre a Virgem Maria está nas Sagradas Escrituras. Mas aqui vem outro ponto importante. Está confirmado por la tradição. Que é a tradição? É um ponto importante, vamos falar sobre isso. E está corretamente ensinado por el magistério. Portanto, o que encontramos aqui? Encontramos como 3 colunas, como 3 pontos de apoio. Nossa fé se basa em 3 fundamentos. O primeiro é a Bíblia, a palavra de Deus. O segundo é a tradição. O que significa tradição? A tradição é palavra de Deus. Vamos entender esse princípio que é importante. O que significa tradição? Vem de tradere. Tradição é a palavra de Deus transmitida oralmente por os apóstolos. Essa palavra de Deus transmitida por os profetas. Portanto, a tradição é anterior à Bíblia. A Bíblia coloca por escrito o que já venia sido transmitido oralmente por la tradição. Quando nosso Jesus Cristo estava vivo, ele falava com seus apóstolos, pero cada ação de Cristo era uma revelação divina. Qualquer ato de Cristo. Por exemplo, quando Cristo chorou ao ver seu amigo Lázaro morto, Cristo estava revelando: eu sou homem. Quando Cristo perdona pecados, ele está revelando: eu sou Deus. Quando Cristo come com os apóstolos, ele está revelando: eu ressuscitei em corpo e alma. Não sou uma visão, estou ressuscitado. Portanto, a igreja nos ensina que cada ato de Cristo é essa revelação. Agora, os apóstolos conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo durante 3 anos. E, portanto, tudo que aprenderam dele é muito mais do que está na Escritura. Alguém pode dizer, pero o quê? Há coisas mais que não estão na Escritura? Abra o Evangelho de São João, e aí estão as últimas palavras de São João. Que diz São João? Se colocássemos por escrito todo o que Cristo ha dicho e ha hecho, todo o mundo não caberia os livros que se poderiam escrever. Portanto, o próprio São João deixa claro. E São Paulo em 4 lugares nos habla de la tradição. Em 4 cartas nos habla sobre a tradição. E a importância da tradição como uma palavra de Deus. Portanto, vamos guardar isso. A tradição é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. A tradição é a palavra de Deus transmitida oralmente por os apóstolos e a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Portanto, as 2 são palavras de Deus. E as 2, a Bíblia e a tradição, conformam o que chamamos o depósito da fé. E este depósito da fé foi confiado por Deus ao magistério da igreja. Vocês conhecem muito bem a cita de São Mateus, Mateus 16, 18, que diz: Pedro, tu eres piedra, e sobre esta piedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Portanto, nosso Senhor Cristo institui aqui o magistério da igreja como custódio das Sagradas Escrituras, como custódio da tradição, como custódio do depósito da fé. Portanto, recordando, a Bíblia é a palavra de Deus escrita e a tradição é a palavra de Deus transmitida oralmente por os apóstolos. E ao magistério, Jesus confiou, portanto, a guarda e, interessante isto, a interpretação da revelação divina. Porque a própria Bíblia nos diz que nadie pode interpretar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a seu próprio gosto. Se cada um interpreta a Bíblia como lhe parece, vamos ter várias interpretações. Mas como a Bíblia tem uma sola inspiração do Espírito Santo, só pode haver uma interpretação. E esta interpretação é a interpretação guiada por el Espírito Santo para o magistério. Por isso, o magistério nos indica o caminho correto de entender as Sagradas Escrituras. Bem, imaginemos, por exemplo, nossa fé está aqui representada, as 3 bases de nossa fé: a Sagrada Escritura, a Bíblia, a tradição e o magistério. Com essas 3 bases,
estamos tranquilos, estamos seguros. Pode vir qualquer vento, qualquer tempestade e não passa nada. Agora, imagine que nós sacássemos dessas três bases a tradição. Então, vamos amputar a palavra de Deus. Só aceito a Bíblia, não aceito a tradição. Isso, não aceitar a tradição, é amputar, é cortar, é rechaçar uma parte da revelação divina. Imagine que, además disso, sacássemos também o magistério e quedássemos solo com a Bíblia. Não. Está na Bíblia, vale. Não está na Bíblia, não sirve. Não aceito a tradição, não aceito o magistério, solo a Bíblia. Então, aí está a pessoa sentada solo a Bíblia. Vai ser estável essa fé? Ou basta um vento, por exemplo, um pouco vento, e que vai passar com essa pessoa? Vai cair. Nossa fé não será estável. Portanto, nossa fé deve fundamentar-se nesses três pontos: a Sagrada Escritura, a tradição e no magistério. A teologia católica, seguindo a enseñança de que a fé e a razão são as duas alas, por isso está representada aqui esta águila, com as duas alas de la fé e de la razão que nos elevam à contemplação de Deus. Então, considerando isso, a fé e a razão que nos eleva à contemplação de Deus, em las Sagradas Escrituras nos basamos para ter o conhecimento de la Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Virgem Maria, temos uma base na Escritura, temos uma base na tradição, como são leídas e como são interpretadas por el magistério da Igreja. Portanto, vamos encontrar na Escritura, vamos encontrar na tradição e, sobretudo, como lo lê, como lo interpreta e como lo ensina o magistério da Igreja. A Mariologia, é decir, a ciência que estuda a Madre de Deus, é, portanto, aquela ciência que, tomando como base científica a revelação divina, estuda a função, a persona e a missão de la Madre de Deus hacia los homens. Se nós não tivéssemos a Mariologia, sem a Mariologia, seria impossível compreender o que chamamos teologicamente a dimensão antropológica da salvação. O que significa isso? Uma palavra um pouco difícil, não? Antropos, homem. É decir, Maria nos explica a participação do homem, a participação da humanidade no único sacrifício de Cristo para alcançar o perdão de los pecados. Portanto, aqui vem um ponto importante, como disse São Paulo. São Paulo nos disse: completo em minha carne lo que falta a los padecimentos de Cristo. Uno pode perguntar, pero, hermano, o que falta ao padecimento de Cristo? Cristo tem um padecimento completo, total? Falta algo. Santo Tomás explica isso de uma maneira muito interessante. Santo Tomás disse: imaginem-se ustedes uma medicina muito buena e muito eficaz. Essa medicina funciona completamente, pero solo cura a la persona que la toma. Se a pessoa não toma a medicina, não se vai curar. Portanto, em nossa salvação, nós nos salvamos por los méritos de Cristo. Pero necessitamos participar, necessitamos aceitar voluntariamente. Porque Deus quis salvar al hombre por el hombre. E aqui vem o ponto importante para considerar a presença de Maria. Porque assim Maria é o signo vivo da participação do homem no processo de salvação de Deus. Aqui vem o ponto importante. Quando Deus quis fazer a salvação da humanidade, Ele quis fazer através da encarnação. Ele não quis fazer uma salvação que podia ser simplesmente por um perdão, não. Ele quis encarnar-se, fazer-se homem, fazer-se uno com nós outros, pero para isso, ele quis a participação da humanidade. E por isso, quando o anjo aparece a Virgem Maria, ele pergunta se ela aceita ser a Madre de Deus. Santo Tomás explica que aqui Maria não responde sola por sua persona, sino que Maria responde em nome de toda a humanidade. Quando Maria disse, "He aqui, a esclava do Senhor", ela está representando aqui a cada um de nós outros. Ela está representando aqui a toda a humanidade.
Ella entrega aqui voluntariamente ao Criador tudo o que Cristo ha utilizado em nossa salvação. Cristo nos salva por la cruz. Pero o que Cristo entrega na cruz? Sua vida, seu sangue, seu sofrimento, sua sensação de abandono. Pero como Deus, ele não podia morrer. Como Deus, ele não tinha sangue, não tinha corpo. Então, ele entrega na cruz aquilo que ha recebido de Maria. Pero essa entrega, esse sacrifício, tem, ao mesmo tempo, um valor humano, porque ele é homem, hijo de Maria, e ao mesmo tempo tem um valor divino, porque ele é Deus. Bem, com essa introdução que já entendemos, portanto, a necessidade de conhecer a presença de Maria nas Sagradas Escrituras, vamos iniciar por el Antigo Testamento. Vocês sabem perfeitamente que as Sagradas Escrituras se dividem em Novo e Antigo Testamento. O Antigo Testamento vem antes de nosso Senhor Cristo, o Novo Testamento vem a partir de nosso Senhor Cristo. No Novo Testamento, como vamos ver, vai ser muito mais fácil encontrar a presença de Maria. Conhecemos, os evangelhos falam de Cristo, portanto, nos falam de Maria. Mas no Antigo Testamento, onde Cristo não havia se encarnado, onde Maria todavia não havia nascido, sequer nascido, é mais difícil, evidentemente, encontrar a presença de Maria. Mas sim, a igreja la encontra. Encontra algumas profecias de Maria. Assim como há profecias chamadas as profecias messiânicas, a profecia de nosso Senhor Cristo, também há profecias marianas, mariológicas. E é exatamente isso que vamos ver nesse momento. Maria no Antigo Testamento. O que podemos encontrar sobre a Virgem Maria no Antigo Testamento? Os livros do Novo e do Antigo Testamento e a tradição nos manifestam de uma maneira cada vez mais clara a função de Maria em la economia da salvação, quer dizer, no processo de salvação do ser humano. Os livros do Antigo Testamento devemos ter presente, eles narram nossa salvação e a preparação da venida de Cristo, o que nós chamamos a preparação evangélica. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para Cristo, portanto, é uma previsão da venida de nosso Senhor Cristo. E é bajo esta luz, chamada a luz cristológica, a luz cristocêntrica, que nós devemos encontrar a presença de Maria no Antigo Testamento. Então, vamos entender bem. E no Novo Testamento se vai citar Maria por seu nome, como vamos ver. Mas no Antigo Testamento devemos entender que vamos encontrar Maria bajo a luz de Cristo. Bajo a luz de Cristo vamos encontrar a presença de Maria no Antigo Testamento. E vamos, portanto, às profecias de Maria. Quais são os textos do Antigo Testamento que podemos considerar, desde o ponto de vista bíblico, teológico, como profecias da Virgem Maria? A igreja cita 3 textos. Estão escritos aí. Gênesis 3:15, Isaías 7:14 e Miqueias 5:2 e 3. Então, aqui vamos encontrar nesses 3 textos uma autêntica revelação de Maria, aunque solamente bosquejada. O que significa bosquejada? Como um esboço, como um borrador que se está preparando para a venida de Maria. Pero se a igreja, no contexto da Escritura, considerando a tradição e a enseñança do magistério, considera esses 3 textos como textos de profecia mariana. Vamos ao primeiro deles, Gênesis 3:15. Você sabe que Gênesis é o primeiro livro da Escritura. E no Gênesis nos conta o pecado de nossos primeiros padres. Adão e Eva cometem o pecado original, mas depois do pecado, Deus, que lhe aparece, antes de anunciar, sabemos que Deus anunciou alguns castigos. Diz que a mulher ia ter dolores ao parto, que o homem tinha que comer o pão com o sudor de seu rosto, e depois disse uma coisa mais forte: eres polvo e ao polvo voltareis. Portanto, Deus ha previsto alguns castigos por el pecado original. Pero aqui é um ponto que nós muitas vezes não observamos. Antes de falar de castigo, antes de fazer qualquer palavra de ameaça ou de castigo sobre o pecado, Deus promete a salvação. Deus promete a venida de um Salvador. Deus promete o Messias que vai salvar. Pero é interessante, porque quando Deus faz essa promessa,
ele involucra a humanidade. Interessante, involucra a mulher nesta salvação. Quais são as palavras? Vocês já conhecem. Pondré enemistades entre ti, a serpente, e a mulher. Entre tu descendência e a descendência de ella. Ella te pisará na cabeça. Portanto, Deus coloca uma enemistade entre a serpente e a mulher. É interessante, por que não disse o homem? Porque quando falamos em conjunto, falamos do homem, e já entendemos que aí é a humanidade, o homem e a mulher. E a enemistade, evidentemente, está não só com as mulheres, mas com todos os homens também, porque os homens também pecaram. Pero Deus marca aqui a presença da mulher. Evidentemente, porque já sabia que a encarnação se daria através de uma mulher. Que essa participação em la salvação se daria através de uma mulher. Aqui há um ponto importante que devemos observar, que diz, a descendência de ella. Quem é essa descendência da mulher? É nosso Senhor Jesus. Esse texto é conhecido como o proto-evangelho. O que significa proto-evangelho? O primeiro anúncio do Messias Salvador. Então, esse primeiro anúncio do Messias já relaciona a vitória de Deus com a mulher. A mulher que havia precedido ao homem no pecado se converte, agora afirma João Paulo II, em aliada de Deus para vencer definitivamente a serpente infernal. Esse texto, portanto, vale a pena que observemos com mais cuidado, porque do Antigo Testamento é o texto mais importante sobre a Virgem Maria. Aqui, o Papa Pio IX fundamenta o dogma da Imaculada Concepção posteriormente. Aqui se vai fundamentar a maioria dos dogmas marianos, exatamente esse texto chamado El Proto-Evangelho. Então, vamos observar um detalhe importante. Em hebreu, esse livro está escrito em hebreu, a palavra que significa linaje, descendência, em hebreu é será. Será. A palavra será, em hebreu, significa literalmente um descendente individual, um descendente concreto. Pero também, ela pode ter um segundo sentido, que significa toda a descendência ou a posteridade de uma pessoa. É decir, todos os descendentes, todas as pessoas que vão vir posteriores a este. E no idioma hebreu, además desse sentido coletivo, a palavra será também admite um sentido moral. O que significa isso? O conjunto de pessoas que buscam, que perseguem o mesmo objetivo. Portanto, podemos utilizar essa palavra descendência, essa palavra linaje, para indicar uma pessoa concreta, um descendente concreto, para indicar todos os descendentes de uma pessoa, como decimos, por exemplo, a casa de David, os descendentes de David, ou um grupo de pessoas que perseguem um determinado objetivo. E aqui já nos aparece a figura das pessoas que seguem os objetivos da serpente, porque é evidente que, no caso aqui, a palavra será para a serpente não está utilizada para a descendência da serpente, para as serpentitas, como está representado aí na pantalla. Não. Está em um sentido moral. É evidente que está em um sentido moral. Os descendentes da serpente, a linhagem da serpente, quem são? Aquelas pessoas que seguem os caminhos do mal. Aquelas pessoas que seguem os caminhos da serpente. Portanto, se na palavra será aplicada à serpente, se deve entender em um sentido moral, também podemos entender aplicado à mulher em sentido de la posteridade da mulher. Se compreende assim, portanto, que esta posteridade, o linaje da mulher, vencerá, aplastará definitivamente, essa palavra é importante, não está escrito aí, a palavra definitivo, vai aplastar definitivamente o mal. O que significa isso? Na luta final, no fim do mundo, o combate, chamado o combate escatológico, entre a serpente tentadora e um descendente da mulher, vai dar a vitória a esse descendente da mulher. E aqui encontramos uma profecia messiânica, porque a única pessoa que vence definitivamente a serpente é nosso Senhor Jesucristo. Nosso Jesucristo que vence a serpente definitivamente e, portanto, Maria, através de sua linhagem, através de nosso Jesus Cristo, vence definitivamente a serpente.
Así, la mayoría de los autores considera que María, sin excluir a Eva, es la mujer del protoevangelio. Por tanto, la Virgen María, sin excluir a Eva, es la mujer del protoevangelio. Esta, es decir, Eva en un sentido obvio e inmediato, pero María en sentido pleno. ¿Qué significa aquí el sentido pleno? Ese es un punto importante. ¿Qué significa el sentido pleno? Sentido pleno en la Escritura, hablamos de sentido pleno, cuando algo que está en el Antiguo Testamento es confirmado por el Nuevo Testamento. Por tanto, aquí el Antiguo Testamento nos dice que vendrá un Mesías que vencerá definitivamente a la serpiente. Pero ese Mesías vendrá de la descendencia de la mujer. Se colocarán enemistades entre la mujer y la serpiente y ella vencerá. En el Nuevo Testamento vamos confirmar que esta mujer es María y que su descendencia es nuestro Señor Jesucristo. A isso nosotros llamamos el sentido pleno. La história nos comprueba, não necessito explicar tanto assim, que Eva não venceu definitivamente a serpente. Por lo contrário, Eva escutou a serpente, Eva seguiu a serpente, además, Eva colaborou com a serpente, porque diz a Escritura que Eva sedujo a seu esposo, convenceu seu esposo a pecar também. Portanto, Eva não foi inimiga da serpente, Eva foi amiga da serpente. Eva não venceu a serpente definitivamente. Portanto, esta mujer deve ser, essas palavras devem ser aplicadas a outra mulher. Esta mulher citada no protoevangelho não significa simplesmente Eva, em um sentido pleno, sino que devemos buscar outra mulher. E o Papa João Paulo II nos explica de uma maneira muito clara. Que diz o Papa João Paulo II, quem é essa mulher? E pergunta, quem é? O texto bíblico, diz o Papa, não refere seu nome, pero hace vislumbrar uma mulher nova. O que o Papa quer dizer aqui com uma mulher nova? Aqui é interessante, vocês que já leram a carta aos Efésios, aí no capítulo 1, versículo 10, nos habla que Deus quer recapitular todas as coisas em Cristo, é dizer, em Cristo vai ser uma nova criação. Essa nova criação que nasce em Cristo supõe uma mulher nova. Portanto, Maria é esta mulher nova, aqui afirma o Papa João Paulo II, Maria é esta mulher nova, de la qual vendrá a salvação. Nos vislumbra, portanto, uma mulher nova, querida por Deus para reparar a caída de Eva. E aí sigue o Papa, a la luz do Novo Testamento e a la luz da tradição da Igreja, sabemos que essa mulher nova é Maria. Então, o Papa disse claramente, essa mulher profetizada, anunciada no protoevangelho, é Maria. E a seu filho, Jesus, que triunfa no mistério da Páscoa sobre o poder de Satanás. Portanto, o primeiro ponto, vamos recordar, Gênesis 3:15, temos o protoevangelho, nos habla que Deus coloca enemistades entre a mulher e a serpente, o linaje da mulher vencerá definitivamente a serpente. Quem é essa mulher? Em sentido pleno, considerando o Novo Testamento, considerando a tradição, afirma o Papa João Paulo II, essa mulher é Maria. Portanto, aqui temos a primeira profecia de Maria. E é importante considerar que Jesus triunfa sobre o pecado, oferecendo todo o que ha recebido de Maria. Como explica o Papa Pio IX, ou Pio IX, em la Epístola Inefáveis Deus. Que epístola é essa? A Epístola Inefáveis Deus. Essa epístola onde o Papa institui o dogma de la Imaculada Concepción de Maria. Inefáveis Deus institui o dogma da Imaculada Concepción de Maria. E aí o Papa vai dizer umas palavras muito interessantes. Ele vai dizer, a Santíssima Virgem, unida a Cristo com vínculo indissolúvel, hostigando com ele e por ele, a eterna e venenosa serpente, triunfa em toda a linha, tritura sua cabeça com o pé imaculado. Portanto, o Papa aqui deixa claro
que a Virgem Maria é quem vence a serpente com seu pé imaculado. Por quê? Porque Cristo vence utilizando o que ha recebido de Maria. E com isso podemos passar agora para o tema seguinte, já para o livro seguinte, que é a profecia de Isaías. Isaías nos faz uma profecia muito interessante. Vocês, por certo, já escutaram em algum momento as palavras de Isaías. Isaías disse: pois bem, o Senhor vos dará uma señal. E aqui que uma virgem está encinta e vai dar à luz a um filho. E lhe pondrá por nome Emanuel. Aqui é bastante interessante. Uma virgem está encinta e dará à luz a um filho. E pondrá por nome Emanuel. Portanto, se essa pessoa que nasce dessa virgem, profetizada por Isaías, é o Messias, é o Emanuel, essa mulher, essa virgem, em sentido bíblico, é a Virgem Maria. É importante que consideremos, portanto, esse aspecto aqui. Se a pessoa que nasce, ele Emanuel, é o Messias, esse texto é messiânico e, portanto, essa virgem de que se habla é a Virgem Maria. Está bastante claro isso aí. Muito bem. Emanuel, como sabemos, significa Deus conosco. O próprio evangelista, o próprio Isaías deixa claro, Emanuel significa Deus conosco. O evangelista São Mateus vai citar também esse texto e vai poner a tradução que significa Deus conosco. Quando o ángel anuncia a Maria, deixa claro que se cumpre essa profecia, porque a partir do momento que Maria aceita e que Cristo começa a habitar em ela, efetivamente Deus está conosco. Isaías hace essa profecia em um momento difícil para Israel, porque havia uma invasão de los exércitos inimigos. Isaías, mirando o que ia passar, ele queria proteger ao rei e a todo o povo, porque esse Ahaz, rei chamado Ahaz, era descendente de David. E de ele vendria posteriormente o Messias. E, portanto, Isaías quis deixar claro que deveria defender e não entregar-se. Pero Ahaz, que era um homem malo, não aceita a profecia. E Isaías lhe disse: pida uma señal a Deus. E Ahaz disse: não quero tentar a Yahvé, não quero tentar a Deus. E aí vai vir o ponto importante. Ahaz, havendo rechaçado a profecia, Isaías disse: então escute a casa de Israel. Isaías hace uma profecia para toda a humanidade. É aqui que uma vez conceberá e dará à luz um filho, e pondrá por nome Emanuel. A profecia, portanto, não se restringe às circunstâncias do momento, sino que habla del Messias, del Salvador, que nascerá de uma virgem. E esta expressão virgem vai ser confirmada por São Mateus. São Mateus vai dizer exatamente, vai citar essa profecia para mostrar que Maria é a Virgem prometida no Antigo Testamento. E por último, para finalizar o Antigo Testamento, vamos ver a profecia de Miqueias. Miqueias tem um livro curto, não é um livro largo, é uma profecia de Miqueias, pero indica que este Emanuel, este Deus conosco, vai nascer em Belém. É muito interessante essa profecia, porque Miqueias disse: e tu, Belém, já habla o local onde vai nascer. Tão pequena entre os clãs de Judá, de ti nascerá o que deve governar a humanidade. E aqui, Miqueias diz uma coisa importante. Ele disse: nascerá. Pero observe um detalhe. Apesar de dizer de ti nascerá, ele disse: suas origens se remontam ao passado. Quer dizer, uma pessoa que já existe, suas origens se remontam ao passado, pero nascerá. Como pode ser uma pessoa que já existe e que vai nascer? Solo Deus. Solo nosso Senhor Jesus Cristo. Existe desde toda a eternidade, como nos diz o Evangelho de São João, pero vai nascer de Maria, como nos indica o Evangelho de São Lucas e São Mateus. Por isso, o Senhor não abandonará a seu povo até o momento que dê à luz la que deve ser madre. Aqui cita Maria. Se esse que vem é Deus, sua origem se perde no passado, mas nascerá no futuro, essa madre é Maria. Então, aqui vai vir um ponto importante nessa profecia. O resto de seus irmãos volverá para junto de los israelitas.
que significa isto? Isso significa que Cristo se encarna não para salvar só os judeus, como pensavam os judeus, sino para toda a humanidade. O resto de seus irmãos volverá para junto de los israelitas. Então você vai dizer, ele manterá, ele apacentará com sua majestade, etc. E vai dizer essa frase importante, vem aqui ao final. E ele mesmo será a paz. Então você não diz ele será pacífico, ele vai trazer a paz. Não, ele disse, ele será a paz. Ora, de um ser humano não podemos dizer, este homem é a paz. Podemos dizer, este homem é bueno, este homem é pacífico, este homem é pacificador. Pero este homem é a paz? Não. Essa mulher é a paz? Não. La paz em si mesma, só Deus. Portanto, Miqueias aqui está deixando claro que este que vai nascer desta madre em Belém é Deus, é um ser divino. Essa profecia, portanto, completa o vaticínio de Isaías. Isaías havia dito que uma virgem concebirá. Pero onde concebirá? Onde vai nascer? Miqueias deixa claro, em Belém. E isso se conecta perfeitamente com o Evangelho de São João, que o Evangelho de São João vai dizer-nos, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo se hizo carne. Claro, se está falando de um princípio, mas sabemos que não existe um princípio cronológico, é dizer, não há um tempo em que Cristo é engendrado por el Padre, que o verbo é engendrado por el Padre, sino desde toda a eternidade. O Padre engendra o Hijo desde toda a eternidade. A união com o Espírito Santo e se encarna através de Maria. Portanto, encontramos 3 profecias do Antigo Testamento. 3 profecias muito claras sobre a Virgem Maria. A primeira é o próprio Evangelho, a segunda de Isaías, e a terceira que indica o lugar onde nascerá e indica que este Hijo será divino. Ademais, no Antigo Testamento vamos encontrar também algumas figuras de Maria. O que significa isso? Pessoas que, por sua vida ou por alguma coisa em sua vida, de seus exemplos, han sido, de certa maneira, uma figura de la Virgem Maria. Vamos citar só algumas. Primeiro, Sara. Vocês já escutaram falar de Sara, a esposa de Abraão. Sara era estéril, mas por uma bendição divina, por uma ação divina, ela engendra al Hijo prometido. Portanto, aqui encontramos uma figura de Maria. Assim como Sara concebe por obra de Deus, Maria concebe por obra do Espírito Santo. Rebeca, se vocês recordam do Antigo Testamento, Rebeca era a madre de Jacob e de Esaú, a esposa de Isaac. E Rebeca intercede exatamente para que Jacob, que era o hijo elegido, para Jacob, que seria o ascendente do Messias, receba a bendição de seu padre Isaac. Portanto, Rebeca aqui atua como Maria, é dizer, intercede para que o caminho de Deus se complete, intercede para que a vontade de Deus se haga presente, intercede para que uma pessoa alcance os dones divinos. Rebeca intercede para que Jacob receba a bendição. Maria intercede para que nós alcancemos a salvação. Depois há outra pessoa também pouco conhecida, que é Maria, a irmã de Moisés. Maria, a irmã de Moisés, é aquela ninha que levou o pequeno Moisés em uma cesta no rio Nilo. Portanto, aqui temos que ver que semelhança tem com Maria. Era uma ninha, portanto, uma virgem, que ella não é ela que salva a seu povo estava como escravo de los egípcios, pero ella conduz ao Salvador. Moisés é quem vai posteriormente alcançar a salvação do povo de Israel. Pero Maria, sua irmãita, é que condujo a Moisés. E, portanto, é uma figura de Maria. E é interessante porque aqui alguns autores dizem que o nome Maria vem exatamente desta Maria, irmã de Moisés. Porque Maria é um nome que mescla 2 idiomas. Se acorda que os judíos nessa época viviam em Egipto. Então, Mar, que seria em egípcio, amada. Yah seria em hebreu, Yahvé, Deus. Então, Maria significa a amada de Deus.
e, portanto, é um nome muito próprio para a Santíssima Virgem Maria. Tivemos a festa do nome de Maria há pouco tempo. Depois temos a figura de Ana. Ana também, que engendra seu filho Samuel por um dom divino. E Ana nasce um cântico muito parecido com ele Magnificat. Depois temos outra mulher também importante, que é Esther. Esther, que é a esposa de Assuero. Vocês se acordam de Esther, que ella libra todo o povo que iba a ser muerto por este primeiro-ministro chamado Amán. Uma pessoa pouco conhecida é Débora. Débora, que era juez em Israel e conduz o povo à vitória. É o símbolo da Virgem Maria. Maria que conduz a vitória, pero quem vence é seu filho. E no caso de Débora também. Débora conduz seu povo, pero quem luta, evidentemente, eram os varones, que lutam eram os homens. Ela não vai entrar em combate. Nesta época, as mulheres não estavam propriamente em combate. Pero ela conduz seu povo, e seu povo entra em combate, vence e salva o povo da nação cananeia. Judith é um tema muito interessante de Judith, porque Judith vence a Holofernes e Judith salva a todo o povo. Uma mulher que salva a todo o povo. Uma figura belíssima de Maria. Esses símbolos que são muito bonitos, encontramos em eles as perfeições da Virgem Maria. E quando vocês rezarem as litanias lauretanas, podem observar que as litanias lauretanas, em grande parte, estão formadas por invocações do Antigo Testamento. Então, são figuras do Antigo Testamento que foram transformadas em advocações à bem-aventurada Virgem Maria. E assim se compõem, portanto, as litanias lauretanas. Muito bem, então, já com isto, hablamos do Antigo Testamento. Estou sendo um pouco rápido, porque o tema é bastante amplo. Para você ter uma ideia, esse tema de Maria nas Sagradas Escrituras, eu dito na faculdade para os alunos em metade de um semestre, é dizer, em 2 meses de classe, para ditar o tema que estou dando para vocês em pouco mais de 40 minutos. Portanto, tenho que ser um pouquinho sintético, pero pretendo fazer posteriormente alguma live, alguma coisa para explicar melhor. E por isso deixarei com vocês alguns os contatos, se queiram ter. O texto desta conferência que estou fazendo está disponível em meu blog. Aí vocês podem ver aí, podem apontar, onde está http, bit.ly, a Cavalcante. Vocês podem aí ter todo o texto completo. Podem sacar uma captura de pantalla e depois vocês podem buscar o texto completo da conferência para poder recordar o que foi explicado. Qualquer contato está aí, o correio, vidacatólica21@gmail.com. Aí também está meu canal de YouTube, onde vou fazer posteriormente um live sobre esse tema, para explicando com mais detalhe. Aí vocês, para entrar, simplesmente podem poner aí como está escrito, www.acavalcante.com, e os que usam Facebook, aí está meu nome, hay que ver o nome como se escreve em português, para que possa ter. Bem, então, com isto, já hablamos. Com isso, já hablamos do Antigo Testamento e vamos passar para o Novo Testamento. Evidentemente, no Novo Testamento já vamos encontrar a presença de Maria de uma maneira clara. Vocês se acordam que no Novo Testamento temos como elemento principal do Novo Testamento os 4 evangelhos, mas também temos uma pessoa muito importante no Novo Testamento, que é São Paulo. Portanto, vamos analisar o que diz São Paulo, vamos analisar o que dizem os 4 evangelhos, e vamos analisar o que diz Apocalipse. Portanto, hoje temos 5 temas para falar. Por isso, temos que ser um pouquinho rápido em nossa apresentação. Então, entramos aqui em nossa parte sobre Maria no Novo Testamento. Vamos ver primeiro o que disse São Paulo, as cartas de São Paulo, a literatura paulina. E o mais importante em São Paulo, sem dúvida, é a carta a los Gálatas. Vocês podem, incluso, vale a pena apontar, Gálatas 4:4, que quando alguém pergunta quem é esta mulher, que aqui vamos encontrar, esta mulher é Maria. Aqui em Gálatas 4:4, que diz, Gálatas 4:4 é considerado o primeiro enunciado mariológico do cristianismo nasciente.
Porque a carta de São Paulo a los Gálatas foi escrita antes de los Evangelios. Foi posta por escrito antes de los Evangelios. Por isso, é o primeiro momento em que o Novo Testamento habla de Maria, é exatamente aqui, na carta a los Gálatas. Esse texto foi escrito mais ou menos ao redor do ano 57. E é o texto mais importante sobre a maternidade de Maria. Mais antigo e mais importante sobre a maternidade divina de Maria. São Paulo nos habla pouco de Maria, não menciona sua vida, nem sequer seu nome, pero afirma que Jesus é nascido de mulher. É interessante aqui, vamos fazer uma explicação aqui que me parece importante. Existe uma semelhança entre São Paulo e São Juan. São Paulo e São Juan. Qual é essa semelhança? Los livros que nós chamamos sinópticos, é dizer, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Lucas, esses três livros nos falam da história de Jesus, foram escritos mais ou menos na mesma época. Pero São Paulo não tem a preocupação de transmitir a história de Jesus, sino que tem uma preocupação pastoral de explicar como viver a ensinança de Jesus. E São Juan tem uma preocupação teológica, de decir, mostrar que o que já foi ensinado nos evangelhos, porque São Juan escreve seu evangelho 30 anos depois, quando já existiam os três evangelhos anteriores, e São Juan, portanto, tem uma preocupação teológica. Então, encontramos aqui uma semelhança entre esses dois autores, São Paulo e São Juan. E na Mariologia vamos ver que são os dois autores que sempre referem a Maria como mulher. Não hablam Maria por seu nome, sino que hablam mulher. São Paulo vai dizer, nascido de mulher, e São João vai usar sempre mulher. Incluso alguns protestantes, algumas pessoas que não gostam de Maria, dizem, mire como Jesus chama a sua madre, mulher. Desculpe, é não conhecer a Sagrada Escritura. Quando Jesus chama Maria de mulher, está indicando o principal de Maria. Maria é a mulher que vai vencer definitivamente o mal. Maria é a mulher prevista no proto-evangelho. Maria é a mulher que vai vencer a batalha final em Apocalipse. Portanto, quando São Juan, quando São Paulo utilizam a expressão mulher, estão conectando e mostrando que Maria é essa mulher que inicia nossa salvação e Maria é a mulher que finaliza nossa salvação. Relaciona Maria com a palavra de Deus, relaciona Maria com a revelação divina. Portanto, é muito importante esse aspecto. São Paulo vai utilizar aqui, nascido de mulher. E, portanto, vamos considerar isso de uma maneira muito séria, aqui como São Paulo vai dizer. Porque essa breve perícope, esse breve trecho, é considerado, por vários autores, como o texto mais significativo sobre Maria de todo o Novo Testamento. Com São Paulo, se une a Mariologia com a Cristologia. O que vai dizer São Paulo neste momento? Ele vai dizer, em la plenitude de los tiempos, Deus enviou a su Hijo nascido de mulher. Então, em la plenitude de los tiempos, indica, en el momento oportuno, plenitude de los tiempos, desde el momento do envio, do nascimento do Messias, Deus enviou a su Hijo. Então, São Paulo deixa claro que Jesus é Hijo de Deus, pero nascido de mulher, é Hijo de Maria. Essa palavra de é muito importante aqui, nascido de mulher, não é através de mulher, sino que nascido de mulher. Jesus é Hijo de Maria. Portanto, encontramos aqui, em São Paulo, Gálatas 4:4, essa expressão muito importante. Vamos a outro texto de São Paulo, que é a carta aos Romanos 1:3. Na carta aos Romanos, São Paulo nos afirma que Jesucristo é descendente de Davi segundo a carne. Segundo a carne. O que significa isso? Que importância tem isso para Maria? Claro. Sabemos que Jesus é descendente de Davi juridicamente, porque São José é descendente de Davi. Pero para nós nos perguntamos, pero e Maria, é ou não é descendente de Davi? E São Agostinho vai explicar isso de uma maneira muito clara. Cremos que Maria é do linaje de Davi. Maria é descendente de Davi, porque temos fé na Escritura. A Escritura nos diz que Jesus é descendente de Davi segundo a carne, e que Jesus é filho de Maria. Portanto, Maria é descendente de Davi. Claríssimo, não podia ser mais claro, São Agostinho. Portanto, aqui é importante essa carta de São Paulo aos Romanos 1:3.
E com isso passamos para o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é o Evangelho que tem as tradições mais antigas. Os autores discutem um pouquinho qual foi colocado por escrito primeiro, se São Mateus ou São Marcos. Há uma discussão sobre isto. Alguns dizem que São Marcos, outros dizem que São Mateus. Mas uma coisa não há discussão. As tradições mais antigas são as tradições de São Marcos. Porque São Marcos era secretário de São Pedro. E, portanto, nos traz uma visão de Maria mais cercana a los apóstolos. Ele não habla da infância de Jesus, não habla da niñez de Jesus, e como essa já seu relato com Cristo adulto, nos habla de las tentações, nos habla do bautismo de Cristo, e já inicia a vida pública de Jesus. Pero São Marcos nos habla de Maria só 2 vezes em seu evangelho. Qual é a primeira vez? A primeira vez que habla está justamente no capítulo 3, versículo 31 e seguinte. Ele nos conta que Jesus estava em Nazaré fazendo uma predicação, e aí estava predicando e a gente estava assim admirada com a sabedoria de Jesus. Como esse homem conhece tanta coisa? Ele não é estudado em nenhum lugar, está entusiasmado com isto, e nesse momento aparece uma pessoa e diz: mira, tu madre e tus hermanos estão aí e te buscam. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento que São Marcos nos habla está no capítulo 6, onde ele habla do Hijo de Maria. É interessante essa expressão Hijo de Maria, porque deixa claro que Jesus é o Hijo de Maria. E no Antigo Testamento, sempre que se habla de uma pessoa, diz por el nome do Padre. Então, Simão, hijo de Jonás. Quando o próprio cego, não? Es conocido el ciego, está no próprio Evangelho de São Marcos, o Evangelho que é o ciego que pide a cura. Como chamava o ciego? Bartimeu. Ojo, Bartimeu não é o nome do ciego. Bar significa hijo de. Timeu é o nome de seu padre. Portanto, era tal a costumbre de chamar a pessoa por el nome de seu padre que o ciego quedou conhecido no próprio Evangelho de São Marcos como Bartimeu, o hijo de Timeu. Mas quando ele habla de Jesus, diz el hijo de Maria. Isso não existia na época. Hasta hoje, quando nos apresentamos o apelido paterno. Hasta hoje, quando já cambiamos tanto a sociedade, sempre nos apresentamos por el apelido paterno. Então, nesta época, dizer el hijo de Maria era deixar claro que Jesus é o Hijo de Deus que se encarnou por la Virgem Maria. São Marcos, portanto, habla tão pouco, é tão escueto, pero é preciso. É, portanto, muito expressivo que nessa sociedade ele utiliza o nome de Maria e não o nome de José. Aqui um ponto importante que devemos considerar no Evangelho de São Marcos é esse que muitas vezes diz: mire como Jesus despreciou a sua madre. Jesus não quis atendê-la e disse: não, quem é meu padre, minha madre, quem é minha madre, meus irmãos e minhas irmãs? Quem cumpre a palavra de Deus, que escute a palavra de Deus e la põe em prática. E alguns protestantes, hasta hoje, abrem a Bíblia para alguns católicos e dizem: mire, que diz aqui? Maria não é a Madre de Deus, aqui está claríssimo. E alguns dizem: ai, quedam inseguros. Ojo, São Agostinho agarra esse texto e nos diz: aqui Jesus está revelando uma verdade importantíssima. Que é mais importante em Maria, e a pessoa que melhor pratica a palavra de Deus é a Virgem Maria. Portanto, quem é minha madre? Aquele que melhor pratica a palavra de Deus, que la põe em prática, que escuta a palavra de Deus e la põe em prática, que melhor crê. Quem é a pessoa que melhor crê? Encontramos no Evangelho de São Lucas. Bem-aventurada és, bem-aventurada eres, porque has creído, disse Isabel a Maria. Portanto, e nesse momento, quando Jesus disse: quem é minha madre? Mis hermanos, mis hermanas, aquele que hace a palavra de Deus, aquele que escuta a palavra de Deus e põe em prática, está ensalzando a fé de Maria. E São Agostinho deixa isso de uma maneira muito clara. E nesse momento, Jesus está ensalzando a fé de Maria. Muito bem, agora passamos para o Evangelho de São Mateus. Vocês sabem que o Evangelho de São Mateus é o evangelho mais largo do Novo Testamento. E o Evangelho de São Mateus habla de Maria várias vezes, de uma maneira bastante interessante. Mateus escrevia para judeus convertidos ao cristianismo. E, portanto, ele busca apresentar a Maria como
aquella que es madre del Mesías, el Mesías esperado por el pueblo, el Mesías profetizado. Por isso que Mateus vai citar as profecias do Antigo Testamento. E São Mateus começa seu evangelho com a genealogia de Jesus. E habla da genealogia de Jesus a partir de Abraão. Então, você vai descendo, de Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacob, etc., hasta que chega em José. Cara, aqui vem um ponto interessante. Ele vem dizendo, tal engendrou tal, tal foi pai de tal, tal foi pai de tal, mas quando chega em José, vai dizer, e Jacob, pai de José, el esposo de Maria, de ella ha nascido Jesus, que é chamado Cristo, o Messias. Então, aqui é importante isso. Ele deixa claro que José não é o padre biológico de nosso Senhor Jesus Cristo, pero de todas maneiras, porque cita a São José, para deixar claro que, juridicamente, ele é o padre, que Deus concedeu a São José uma participação nessa paternidade, porque depois o ángel vai dar o mandato a São José de dar o nome de Jesus. E exatamente esse mandato de dar o nome concede a São José uma certa paternidade sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E ele cita lá as Escrituras. São Mateus vai dizer, Maria, sua mãe, estava comprometida com José, e quando todavia não viviam juntos, deixa claro que não haviam vivido juntos, ela concebe por obra e graça do Espírito Santo. Pero José, que era um homem justo, depois, quando conhece que Maria está embaraçada e não sabe o que ha passado, ele resolve abandonar Maria em secreto. Aqui é importante considerar que São José nunca sospechou de Maria. São José nunca teve nenhuma desconfiança de Maria e tinha a certeza da santidade de Maria. Pero ele não sabia como explicar aquilo. E por isso ele resolveu abandonar a Maria em segredo. Pero o anjo lhe aparece e lhe disse, José, hijo de David, deixa claro, hijo de David, não temas receber a Maria, tua esposa, porque o que ha sido engendrado nela provém do Espírito Santo. Essa frase podemos dizer a aquelas pessoas que temem, que têm medo de ter devoção a Maria. Não podemos ter devoção a Maria, porque escute bem o que diz o anjo, amigo, não temas receber a Maria, porque o que ha sido engendrado nela é obra do Espírito Santo. Portanto, escutemos o que disse o anjo a São José. E depois São Mateus vai deixar claro, tudo isso sucedeu para que se cumprira a Escritura, que disse, uma virgem concebirá e dará à luz um filho que será chamado Emmanuel, que significa Deus por nós. Ele cita também a profecia de Isaías, que já estudamos anteriormente, e São Mateus nos conta a história de los magos. E qual é importante aqui é o tema de los magos? Porque quando os magos se acercam a Jesus, eles encontram a Jesus com Maria, diz o evangelista, com Maria, sua madre. E prestam homenagem a Jesus e a Maria. E é essa Maria que eles entregam seus presentes, ouro, incenso e mirra. Não entregam a José, entregam a Maria. Portanto, eles reconhecem que Maria é a virgem que estava profetizada. Isso nos indica também uma questão interessante, porque no reino de David, a Gebirá era a reina madre, quem guardava os tesouros do rei. E, portanto, é a Maria que eles entregam o ouro, o incenso e a mirra. Muito bem, passamos agora para o Evangelho de São Lucas. Este é o Evangelho mais rico sobre a Virgem Maria, é o Evangelho de São Lucas. Porque ele descreve a niñez de Jesus bajo a perspectiva de Maria. E em São Lucas vamos encontrar exatamente aquilo que está nos mistérios gozosos. A anunciação do anjo, o nome de Maria, que Maria é uma virgem, que Maria visita Santa Isabel, que o nascimento do niño Jesus é descrito por São Lucas, a apresentação no templo e a perda e o encontro. E ele indica São Lucas que o anjo manda a Maria dar o nome de José, de Jesus. José recebe do anjo o mandato de poner o nome de Jesus. Maria também. Jesus, vocês sabem o que significa? Jesus significa El Salvador, Yeshua, a salvação de Deus.
el Salvador de Deus. O Evangelho de São Lucas é de importância fundamental para a Mariologia bíblica, porque os dados principais sobre Maria vamos encontrar exatamente em São Lucas. Por isso se indica que São Lucas nos dá as reações internas de Maria, o que hace compreender que São Lucas conheceu a vida de Jesus através de Maria. Depois São Lucas nos conta a anunciação, em que o ángel aparece a Maria e Maria responde: "E aqui a esclava del Senhor, hágase mim segundo tu palavra." E o anjo comunica a Maria que sua prima Isabel estava gestante e, portanto, Maria vai visitar a Santa Isabel. E aí hace o cântico dele Magnificat. E é interessante porque Isabel, neste momento, disse: "A que devo que a madre de meu Senhor venga a visitar-me?" Então, aí é importante. E nas palavras do ángel, vamos recordar que o ángel disse: "Deus te salve Maria", que nós decimos em espanhol Deus te salve Maria, em latim se traduz como Ave Maria, em português decimos Ave Maria, mas a palavra que está na Escritura, vocês podem buscar no Evangelho, é alegra-te Maria. Jaire em grego. Algumas traduções vão trazer de maneira diferente, mas em grego está jaire. Jaire significa alegra-te. Alegra-te Maria. E esse sentido alegra-te nos indica que Maria é a llena de graça. Conecta o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Maria é aquele que traz alegria ao povo de Israel. São Lucas não menciona expressamente as profecias, pero indica que é a madre, é Maria que dará o nome ao Hijo. Portanto, confirma aqui a profecia de Isaías. E aqui vem um ponto muito importante, porque Maria pergunta ao ángel: "Pero como será isso, se eu não conosco o varão?" Se Maria estava casada, porque ele disse que era uma virgem que estava desposada de um varão de la tribo de David que se chamava José. Portanto, se ela estava casada, por que pergunta e disse que não conhece o varão? Aqui está claríssimo que Maria havia feito um voto de virginidade antes da anunciação. Muito antes da anunciação, muito antes de conhecer sua vocação, Maria já estava decidida a consagrar sua vida ao Senhor. E aqui é onde encontramos São Agostinho e São Gregório de Nissa, deixam muito claro, nesse ponto, que São Lucas está explicando-nos que Maria aqui indica que ha hecho um voto de virginidade perpétua. Portanto, Maria é virgem antes, é virgem durante e é virgem depois do parto. Como dizer, Maria é sempre virgem. São Gregório de Nissa também disse que, se Maria fez um voto de virgindade, São José também ha hecho um voto de virgindade. E na encíclica Redemptoris Mater, que é a encíclica mais importante do Papa João Paulo II sobre Maria, ele deixa claro que a entrega de Maria, esse hágase mim, segundo a palavra, se dá por uma entrega anterior, que Maria já havia consagrado totalmente a Deus em sua virginidade. Estava totalmente entregada a Deus, como disse aquele Papa, vivendo a virginidade. Portanto, é importante esse voto de virginidade perpétua de Maria antes da anunciação. A continuação, o Evangelho nos conta que Maria visitou Isabel e o primeiro milagre de Jesus que se dá através das palavras de Maria, que é a conversão, a justificação de São João Bautista. E também que Isabel disse: "A que devo que a madre de mi Senhor venga a visitar-me?" É dizer, Isabel reconhece que Maria é a madre de Deus. Lucas descreve para nós o nascimento em Belém. E vai dizer uma frase muito importante: Maria conservava todas essas coisas e las meditava em seu coração. Depois do nascimento, 40 dias depois, Jesus é apresentado no templo. E nesse momento aparece o profeta Simeão. E o profeta Simeão que vai dizer que Jesus será signo de contradição. Este ninho será signo de contradição. E aí, nesse momento, Simeão mira Maria. Mira para ele e diz: "E tu, a ti, uma espada de dolor te traspassará o coração." E essa espada de dolor já começa a aparecer quando temos o evento, a cena de Jesus que se é perdido, a perda e o hallazgo de Jesus no templo.
E nesse momento que Maria encontra Jesus no templo, diz: Hijo, ¿qué has hecho con nosotros? Tu padre y yo estábamos angustiados. E nesse momento Jesus hace sua primeira proclamação de sua paternidade divina. Eu sabia que eu devo ocupar-me de los assuntos de mi Padre, portanto Jesus deixa claro, mi Padre é Deus. E vamos ao Evangelho de São Juan. São Juan nos habla de Maria só em 2 momentos importantíssimos. O primeiro momento é nas bodas de Caná. Vocês sabem, em determinado momento faltou o vinho, e havendo faltado o vinho, Maria se acerca a Jesus. Maria se acerca a Jesus e lhe disse: Hijo, ele não tem mais vinho. E nesse momento que ele disse: Hijo, ele não tem mais vinho, Jesus se vuelve para os serventes e manda servir água. E Maria que disse: Hagam todo o que ele os diga. Então, os serventes tomam água, como vocês veem aí, tomam a água e a água se transforma em vinho. E esse primeiro milagre de Jesus se ha dado por um pedido de Maria. Portanto, aqui é um ponto importante. O primeiro milagre de Jesus se dá por intercessão da Virgem Maria. O primeiro milagre, portanto, é relatado por São Lucas, por São Juan, é que Maria intercede por nós. E aqui nos indica exatamente como Maria atua. Hagam todo o que ele os diga. E na segunda parte, o segundo momento em que São Juan foi a pessoa que estuvo junto a Maria no Calvário. E Jesus mira a Maria, mira a Juan, está quase morrendo Jesus, e disse: Mulher, e aí a tua hija. Mira a Juan e disse: Hijo, e aí a tua madre. Então, nesse momento, Jesus revela que Maria é nossa madre espiritual. Maria é nossa madre porque participa do sofrimento de Jesus. Maria é nossa madre porque engendra Jesus, porque acompanha Jesus em toda a sua vida e está aos pés da cruz, conquistando junto com Jesus nossa salvação. Diz o Concílio Vaticano II, Maria colabora ativamente com nossa salvação. Ela trabalha com Jesus para nos salvar. Qual é o trabalho de Jesus? Qual é a labor de Jesus? Nossa redenção. Portanto, Maria colabora com nossa redenção. E Jesus revela isso de uma maneira muito clara. Mulher, e aí a tua hija. Entrega a todos nós como filhos de Maria. Hijo, e aí a tua madre. Então, nesse momento, Jesus mira ao céu e diz: tenho sede. Tudo está consumado. Se acaba a vida de Jesus. Mas não quis ir-se, sem antes deixar claro a maternidade de Maria sobre todos nós. Portanto, Maria é madre de Jesus, Maria é madre de Deus, Maria é madre de cada um de nós. E chegamos com isso ao final de nossa exposição, onde vamos falar rapidamente do Apocalipse. O livro do Apocalipse menciona a mulher em posição ao dragão. E quem é essa mulher do Apocalipse? Há discussões sobre quem é essa mulher. Mas essa mulher representa 3 realidades. Representa a igreja, representa o povo de Israel e representa a Maria. Portanto, encontramos nessa mulher do Apocalipse 3 figuras. O povo de Israel. Maria representa o povo de Israel ao aceitar ser a madre do Messias enviado. A igreja, Maria é madre da igreja. E a igreja começa a existir como corpo místico de Cristo no momento que Maria disse: hágase em mim segundo tu palavra. E o terceiro, essa mulher é a Virgem Maria. Aqui encontramos 3 aspectos por onde São Juan coloca na mesma figura tanto ao povo de Israel, quanto à igreja, quanto à Virgem Maria. E por isso que Maria vai ser declarada posteriormente madre da igreja. E nessa mulher do Apocalipse se hace visível a oposição entre a mulher e a serpiente. E essa serpiente que é vencida por Deus. A mulher aparece sobre a luna. Você sabe que a luna é símbolo da transitoriedade. A luna cambia todos os dias. E por que a mulher está pisando sobre a luna? Para mostrar que essa vitória é definitiva. Maria, portanto,
está en el inicio de nuestra salvación, Génesis 3:15, María está en el final. Ella es esta mujer que pervade, que está presente en todas las Sagradas Escrituras como símbolo de nuestra salvación. A través de María se encontrará la victoria de Cristo y se alcanza nuestra salvación. Cristo es nuestro Salvador, pero María colabora activamente con essa salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso chegamos ao final, à conclusão. Uns minutitos só e já terminamos. A presença de Maria na Bíblia é para cada um de nós como uma luz, como uma estrela que nos indica o caminho para que nós podamos caminhar. E na época em que as navegações se guiavam por as estrelas, existia uma estrela que estava colocada no Polo Norte, chamava-se a estrela polar, ou a estrela del mar. E os navegantes, quando havia uma tempestade, como essa que está representada aí, eles se guiavam por essa estrela. Começava no Polo Norte, eles podiam confiar. E esta estrela é símbolo de Maria, porque Maria é a guia, é a melhor guia, o melhor rumo para encontrar o caminho único de salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por Maria, Cristo vino ao mundo. Por Maria, o homem chega a Cristo. A confiança em essa estrela, puesta por Deus, no horizonte de nossa vida, será o caminho seguro para nossa santificação. Então, vamos pedir que Maria guie a cada um de vocês, a cada um de nós, a mim, a todas as nossas famílias, a todos os nossos amigos e conhecidos, que Maria nos guie nesses caminhos difíceis dessa vida. Esses caminhos difíceis que nós passamos, que nos proteja nos perigos, que nos dê a perseverança de manter sempre a fidelidade ao Senhor, aunque venham todas as marés da vida que sejam contrárias a Deus, pero nós, com Maria, sempre vamos vencer. E é por isso que eu queria finalizar esta exposição com as palavras tão belas e tão profundas de São Bernardo de Claraval. Dizia São Bernardo: ó tu, quem queres que seas? Tu que te sentes lejos da terra firme, que te sentes arrastrado por las olas deste mundo, se não queres sobrar, não quite os olhos da luz de esta estrela. Se te golpean, amigo, las olas de la soberbia, de la maledicência, de la envidia, mira a la estrella, invoca a Maria. Se la cólera, la avaricia, la sensualidade de los sentidos querem hundir tu barca, querem hundir a barca de tu espírito, que tus ojos vayan a essa estrella, invoca a Maria. Implorando-lhe, não te desesperarás. Pensando en ella, não te descarriarás. Se ella te tiene de la mano, não te podes hundir. Bajo su manto, nada hay que temer. E assim verificarás, por tu própria experiência, com quanta razão foi dito. E o nome da Virgem era Maria. Graças, amigos, por la paciencia, gracias por la atención, y espero que nos vemos en una próxima conferencia. Y ahora vamos pasar para las preguntas, si es que el horario nos permite las preguntas. Vamos pasar aquí. Gracias a todos por acompañar. Muy bien. Hermano Alexandre, acá hay unas preguntas, hermano Alexandre. Perfecto. Usted controla el tema del tiempo, padre, por favor. Sí. Tengo una pregunta acá que me ha enviado. ¿Por qué se maneja a veces el Emmanuel y en otros pasajes Jesús como el nombre del Mesías? Pregunta un hermano. Excelente pregunta. Muy buena pregunta, padre. Yo pensé en hablar sobre eso cuando hablamos de Isaías, cuando hablamos de Mateo, cuando hablamos de Lucas, pero por el tiempo no había hablado, pero la pregunta viene en el momento correcto. Porque ahora ya conocemos Isaías, ahora conocemos San Mateo, ahora ya conocemos San Lucas. Entonces, ¿por qué que Jesús no se llama Emmanuel, sino que Jesús se llama Jesús? Muy interesante.
Una profecía no indica el nombre como nosotros tenemos nuestro nombre, José, Francisco, Mauricio, cualquier nombre, sino que indica lo que es el sentido del profetizado, lo que es Jesús. Esencialmente, lo que es Jesús. Jesús es Dios con nosotros. Entonces, cuando Moisés, para la mentalidad de la época, pregunta a Dios cuál es tu nombre, Dios no dice, yo me llamo tal, no. Dios le indica su esencia. Yo soy el que es. Yo soy lo que soy. Por tanto, Dios indica su esencia, aquilo que Él es en su esencia. Emmanuel, por tanto, indica lo que Jesús es en su esencia. Por tanto, Isaías nos profetiza lo que Jesús es en su esencia. Que Jesús es Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cuál es la misión de Jesús? La misión en las Sagradas Escrituras sempre está relacionada com o nome. É interessante, por exemplo, quando Pedro chamava-se, como se chamava São Pedro? Simão. Então, quando ele é apresentado para Jesus, disse, Simão será chamado Pedro. Por quê? Porque ele dá a missão de ser a pedra, futuramente vai explicar, a pedra sobre a qual funda a sua igreja. Portanto, o nome na Sagrada Escritura, aqui o nome personal indica a missão. E quando o anjo aparece a José, Evangelho de São Mateus, e a Maria, Evangelho de São Lucas, dá o nome que indica a missão de Jesus. Jesus, que significa Yeshua, Ele traz a salvação de Deus. Portanto, em Isaías temos o que Jesus é essencialmente, Deus conosco. E nos Evangelhos temos qual é a missão de Jesus, El Salvador. E a palavra Cristo, de onde vem? Cristo, em grego, é ungido, é Messias, o mesmo que é Messias em hebreu. Portanto, nós utilizamos essa expressão para mostrar que Cristo é este Messias prometido no Antigo Testamento, o ungido de Deus. Então, Jesucristo, Jesus, a missão de Jesus, o Salvador, e Cristo, aquele que é ungido de Deus. Espero que com isso esteja bem respondido a pergunta. Acá hay otra pregunta de otro hermano. Dice, la serpiente que se hace referencia en la Sagrada Escritura, ¿es la misma serpiente que hoy la conocemos? Dice un hermano, pregunta sobre la serpiente. Muy buena pregunta. La serpiente que aparece en la Escritura, ¿es la misma que conocemos hoy? Bien, en primer lugar, ¿cuál es la serpiente que conocemos hoy? Existen miles y miles de especies de serpiente. Miles y miles de razas de serpiente. Portanto, não é uma única serpente. Portanto, aqui, o que significa, principalmente, não é o animal em si, sino o que significa a serpiente, é dizer, a presença do mal. A serpiente aqui, na Sagrada Escritura, indica que o demônio, o mal, porque assim está claro na Escritura, o diabo, ou o diabo existe, o diabo é quem ha tentado, isso não é nenhuma superstição, isso está na Sagrada Escritura muito claro. O diabo utiliza-se de um animal, esse animal seria a serpiente, para tentar a Eva. Bem, portanto, não se indica a serpiente enquanto tal, mas se indica o animal pelo qual se utilizou o demônio. Quem hace o pecado quem hace a tentação é o demônio. Evidentemente, a serpiente quedou como um símbolo, e todos nós, quando miramos uma serpiente, temos medo, temos um certo receio da serpiente, porque a serpiente é agressiva e pode matar as pessoas. A serpiente quedou como um símbolo do mal. Agora, nessa pergunta eu vejo que há também uma indicação de alguns textos, de algumas revelações privadas e alguns textos apócrifos que falam de uma coisa que alguns podem parecer um pouco curioso, mas sim, há muitos relatos disso. Porque quando Deus disse que vas a comer o polvo da terra, então, segundo alguns autores, basado em revelações privadas, como disse, não está isso assim de uma maneira tão clara na Escritura, a serpiente sim tinha suas patitas, era como qualquer outro animal. E nesse momento a serpiente é castigada por Deus e se hace como ela é, como símbolo do mal. Evidentemente, repito, a Sagrada Escritura não entra nesse detalhe, se tinha pata, se não tinha pata, etc. Isso já são revelações particulares, mas se Deus disse, comerás o polvo durante toda a tua vida. A serpente passou a ser, a partir de aí, um símbolo do mal. Mas, sobretudo, não vamos pôr nossa mirada
en la serpiente, en el animal, sino vamos a poner la mirada en el demonio, en el diablo. Porque la serpiente no nos hace daño. Nosotros vivimos en la ciudad y ¿quién va a ser picado por una serpiente? Ese es el problema para quien está en la Amazonía. Pero el demonio sí está rondeando a nosotros como un león rugiente. Y por tanto debemos estar atentos. Nos decía un obispo aquí de Lima una vez a una reunión para los sacerdotes: no dejen de hablar del demonio en sus homilías, porque el demonio es muy astuto. La primera cosa que el demonio intenta hacer para los fieles es pensar que él no existe. Ustedes, sacerdotes aquí de Lima, hablen sobre el demonio, porque el demonio es astuto y quiere engañar a las personas. Por tanto, es bueno, muy buena tu pregunta aquí y muy oportuna para nosotros. Bien, padre, ¿hay otra pregunta? Otra más, la última, esta es mía ya. Una para que te luzcas, Alexandre, tu tema. Mucha gente acá me pregunta, cuando a veces también doy charlas sobre la Virgen, sobre la corredención. Entonces, muchos hablan de por qué no se ha definido el dogma de María Corredentora. Explícanos cómo entender bien esta palabra corredención y cómo puede ser entendida mal y por qué la Iglesia, pues con esa prudencia y sabiduría que tiene, no ha definido todavía. Puede ser que lo definan, nadie cierra las puertas. Este título que, si se explica bien, no hay ningún problema, ¿no? Corredención, María Corredentora. ¿Qué nos dices, hermano Alexandre? Perfecto. Muy buena pregunta, padre. Y el padre está haciendo una pregunta un poco polémica, entrando en un tema que se discute todavía. Pero el hecho de que un tema sea polémico no indica nada que el tema sea malo. Porque ustedes recuerdan que la Inmaculada Concepción de María, el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamado por el Papa Pío IX, o Pío IX, como quieran llamar, en el año 1854, fue declarado como dogma en 1854. Pero, ojo, desde Cristo hasta la proclamación del dogma tenemos 1800 años. Y durante este periodo hubo serias discusiones entre los teólogos si María es inmaculada o no es inmaculada. En la Edad Media existían dos corrientes que discutían fuertemente, los maculistas y los inmaculistas. Había discusiones, como ustedes pueden ver, hay una película sobre Duns Scott que muestra eso. En una universidad, todos los de una orden religiosa contra los de otra orden religiosa, los que defendían la Inmaculada Concepción, los que estaban contra, y discutían. Por tanto, sí se puede hablar sobre el tema y se debe estudiar el tema. El hecho de que todavía no fue declarado un dogma no nos impide de pensar, de hablar sobre esto, así como la Iglesia nunca impidió de hablar de la Inmaculada Concepción antes. Incluso el Papa Sixto IV declaró dogmáticamente que qualquer persona podía discutir el tema, tanto hablar de la Inmaculada Concepción como hablar contra, para que a Iglesia pudesse conocer. Portanto, quitado esta ideia de que não se pode falar do tema, vamos falar sobre o tema. La Maria é ou não é corredentora? Podemos ou não podemos usar esse título corredentora? O que significa corredentora? Co, é dizer, actuar com, colaborar, trabalhar com. Redenção é a obra de nosso Senhor Jesucristo. Portanto, Maria colabora com a obra de Cristo, ela está junto com Cristo em nossa salvação ou não está junto com Cristo em nossa salvação. Esse é o tema com a palavra corredenção. Se queremos ser um pouco mais profundos em termos teológicos, Maria participa de nossa salvação objetiva ou não participa de nossa salvação objetiva. Aí, esse professor já vinha falar aqui de uma coisa que não conosco. O que significa salvação objetiva? Salvação objetiva significa os méritos que han alcançado nossa salvação, é dizer, o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Maria participa ou não participa dos méritos de nossa salvação objetiva? Abramos o Concílio Vaticano II. Abramos o Concílio Vaticano II. O que nos disse o Concílio Vaticano II? Lumen Gentium, numeral 56. Maria não foi um instrumento puramente passivo em las manos de Deus, sino que colaborou, é dizer, colaborou com nossa salvação. Portanto, está claríssimo no concílio, que Maria
trabaja junto con Cristo, colabora con Cristo en nuestra redención, y esa colaboración no es pasiva, sino que es activa. Está clarísimo en el concilio. Pero ¿y por qué no se usa la expresión corredentora? ¿Por qué no se usa? La expresión corredentora, preguntaron, fizeram essa pergunta também, a pergunta que o padre Carlos me está haciendo, hicieron a Papa Benedicto XVI, al inicio de su pontificado. Y él le explicó, mire, la doctrina ya está en el Concilio Vaticano II, pero no se quiso utilizar la expresión corredentora porque algunos protestantes, algunos teólogos protestantes afirman que no se puede utilizar esse título porque estaria equiparando Jesus com Maria. Evidentemente, se buscamos equiparar Jesus com Maria, estamos totalmente equivocados. Equiparar Jesus e colocar Jesus aqui e Maria lado a lado, estamos equivocados. O concílio deixa claro que toda a santidade de Maria depende de Cristo. A salvação de Maria está unida a Cristo, pero unida a Cristo, ela colabora ativamente em nossa salvação. E por isso que o Papa Pio XI foi o primeiro a utilizar a expressão corredentora para a Virgem Maria. Em 3 de seus pronunciamentos, falou de Maria como corredentora. O Papa São Pio X, aprovou também 3 orações em que se chama Maria corredentora. O Papa Benedicto XV também, o Papa Pio XI também utilizou e aprovou várias orações a Maria como corredentora. Portanto, o título de corredentora vai ser utilizado por muitos santos e por muitos autores, incluso por muitos papas. Bem, o Papa Juan Pablo II também nos habla da participação de Maria, que colabora com nossa salvação e, portanto, também sustenta essa ideia de Maria como corredentora. Portanto, o dogma não está declarado, não foi declarado dogma, pero sí podemos e devemos pensar sobre o tema. Maria colabora ativamente com nossa redenção ou não colabora ativamente com nossa redenção? Observe um detalhe importante. Nós somos hijos de Maria. Maria é madre da humanidade. Pero por que Maria é madre da humanidade? Eu falei, pero talvez haya passado de uma maneira rápida. Maria é madre da humanidade porque ela engendra a Cristo, isso está em Lumen Gentium 61, porque ela engendra a Cristo, porque ela acompanha a vida de Cristo e porque ela participa junto com Cristo de nossa salvação junto ao Calvário. Por isso, São Ruperto de Deutz diz que Maria teve um parto doloroso. Que parto doloroso? Sim. Por el parto virginal, ela deu a luz a Jesus. Pero por el parto mais doloroso de la história, que foi a participação no sacrifício de Cristo na cruz, Maria dá a luz a nós, como seus filhos espirituais. Portanto, por que Maria é nossa madre? Porque ela colabora ativamente com nossa redenção. Portanto, se Maria não é corredentora, se Maria não participa de nossa redenção, tampouco é nossa madre. Ela poderia ser madre de nosso Redentor, mas não seria nossa madre. É nossa madre porque participa da redenção objetiva, porque participa e colabora ativamente com nossa redenção. É o título que podemos utilizar tranquilamente. Maria é a colaboradora ativa da redenção. É o título que podemos utilizar, mas todavia não é dogma. Maria é corredentora. Sí podemos utilizar, pero devemos sempre deixar claro que não é um dogma todavia declarado por la Igreja. Não sei se está claro, padre. Está muy claro, más claro ni el agua. Perfecto. Brillante mariólogo. Muchas gracias, hermano Alexandre. Ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu brillante exposición. Esperamos contar contigo para otro tema también sobre la Virgen María. Gracias, y desde aquí también vamos a rezar por los heraldos del Evangelio. Sabemos que ustedes hacen también un gran apostolado y sobre todo transmiten ese amor a nuestra Madre Santísima. Muchas gracias. Muy bien. Yo agradezco la invitación, Padre Carlos. Agradezco el poder compartir con ustedes esa semana bíblica. Y agradezco a todos que nos acompañaron. Y les invito a tener mayor devoción a la Santísima Virgen. A no olvidarse que ella es la estrella de nuestro camino. Nunca tener miedo quando alguém vem falar contra Maria e queda em dúvida. Não. A Santíssima Virgem Maria, ela mesma proclama em las Sagradas Escrituras: todas as generações me chamarão bem-aventurada. Portanto, recordemos o que disse el ángel a São José: não temas receber a Maria.
Buenas noches. Buenas noches y vamos a terminar con una Ave María. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a poner siempre a Jesús como centro de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permítame darles la bendición, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan muy buenas noches. Nos quedamos en la paz de Dios. Gracias. Amén. Hasta luego.